Eu gosto muito de uma fala bíblica que diz assim: ensine seu filho no caminho. Existe uma diferença entre ensinar o caminho e apontar e você estar junto. Isso com certeza deu certo. Eu estava ali do lado de vocês. E dando exemplos. É verdade. Não, eu acho que assim, é super complementar o que você ia falar, assim, porque existe esse estudo que é o estudo da técnica, assim, né, de você ter ali as formas como você vai aprender, e existe esse educar para a vida, né, que é esse aprendizado maior. Uhum. Então, assim, muitas vezes as pessoas até comentam, né, pô, eu tô aprendendo aqui química orgânica, onde que eu vou aplicar isso na minha vida? Mas, assim, talvez seja importante aquilo ali como um degrau ali, como um passo na sua vida, e beleza, talvez você vá descartar mesmo esse conhecimento, mas existe um conhecimento que é maior, assim, talvez, né, e eu queria ouvir essa sua visão educadora sobre esse aprender para a vida, sabe? O que é, quais que são as ferramentas, assim, o que uma pessoa precisa para desenvolver esse gosto pelo estudo e aprender a estudar, mas, assim, aprender a estudar aprendendo de fato, assim. Nossa, eu não sei responder. Eu ouso dizer que é curiosidade. Mas você tem que atiçar a curiosidade do outro também. Mas aí você atiça com os livros, com os passeios, com os programas educativos, até mesmo com a sua própria curiosidade em saber o que a gente estava fazendo. Porque uma pessoa curiosa é uma pessoa estudiosa. Exatamente. Uma coisa que eu gostava lá em casa muito é que a gente ia muito ao cinema juntos. Verdade. E teatro. Shopping Norte. Você lembra uma vez que nós pegamos uma sessão tripla de cinema? Do Oscar. Meu Deus do céu. Inclusive, até hoje eu assisto todos os filmes do Oscar, porque você colocou essa tradição em mim, que é assistir todos, pra eu dar minha opinião leiga de quem que vai ganhar. E a gente ficava vendo todos os filmes. Mas opinião mesmo teatros infantis, a gente ia muito. Mas dar opinião é também dividir isso com outra pessoa, né? É uma maneira de se relacionar com as pessoas ao seu redor. E aí, lá em casa, não era cada um vendo um programa na TV. Não. Até porque e quando só a gente tinha uma TV, não tinha TV no quarto, tinha uma TV comum. E a gente dividia aquilo e era um assunto pra gente depois ir ao cinema e depois falar sobre o filme, né? Gente, detalhe, tinha uma televisão, não era por questão financeira não, tá? Era por opção. E a televisão ficava na sala. E era só TV Cultura, Castelo Rá-Tim-Bum, esses programas. A gente não podia ver... Depois a gente até pôde ver mais. Mas quando a gente era mais novinho, você controlava muito o tipo de desenho que a gente assistia. Sim. Eu ficava revoltada, mas hoje eu vejo também o tanto que eram desenhos com muita luz, com muita informação, e que não ensinavam tanto igual os que você deixava a gente assistir da TV Cultura, Castelo Rá-Tim-Bum, essas programações mais educativas. É verdade. E o João Pedro falou um pouco sobre esse tema também de como é importante a gente conversar sobre, né? E muitas vezes, assim, as pessoas têm o ser humano como esse ser racional, assim, né? Como se tivesse um saber, assim, inato. E não, eu acho que é muito mais um ser relacional, né? A gente aprende... Eu acho que até quem fala assim, não, eu sou autodidata. Cara, não existe isso. Não. Você pode aprender com um outro autor, assim, e sozinho ali você ir construindo conhecimento. Mas, assim... O ser humano como ser relacional, assim, é que a gente constrói conhecimento de fato. Vocês concordam com isso? Eu concordo e eu acho que, para além de como você adquire o conhecimento, tá aí como você vai utilizar o conhecimento. Você pode tentar aprender tudo sozinho e crer que você tá sozinho no mundo, mas depois você também vai querer produzir uma coisa só para si. Eu acho que é uma visão de muito egoísta. Doença, quase, né? Quase. Eu acho que a gente teve sempre uma formação pública, sempre voltado para como que eu posso não só fazer uma coisa que vai ser o meu sustento, que quem sabe vai me dar um prazer pessoal, mas também dar sentido, né? Para eu realmente ter prazer naquilo, porque eu vou ver o prazer dos outros no que eu tô fazendo. Sim. E dividir o que eu tô fazendo com outras pessoas. Acho que a gente sempre teve uma formação muito social. Não era cada um por si, a gente estava sempre dividindo tudo e sempre fazendo uma coisa pro outro. É verdade. E acho que assim, num mundo, né, que é muito mercadológico, né, que tem essa questão do dinheiro, do capital e dessas relações, assim, que às vezes estão muito baseadas, assim, em lucrar, né, você achar um sentido também na sua profissão e você como ser humano, assim, através dessas conversas, assim, que começam desde o começo, desde quando a gente é muito jovem, assim, a gente ser estimulado a compartilhar o que a gente sabe, assim, né, e talvez isso que seja o que faz o trabalho do professor, a beleza toda tá nisso, né, de você ceder, assim, você exercer uma profissão que é sobre compartilhar, né, mãe? O gostoso é isso mesmo. É engraçado que desde sempre eu me via como professora. Dando aula para galinhas. Dando aulas para galinhas. Gente, com 7 anos de idade, eu entrava no galinheiro com uma vara na mão, uma régua na mão e ficava ali ensinando para as galinhas. E depois isso se transformou. Elas aprendiam? Infelizmente, não. E o castigo era ir para a panela. Mas imagina, gente, que loucura, né? Mas assim, eu trouxe isso muito gostoso da minha mãe. A minha mãe teve tempo, ainda bem que eu tive esse tempo, de ela me ensinar a escrever, de ela me ensinar como que eu ia usar o papel.
Então, assim, eu trouxe isso para vocês porque foi muito tranquilo para mim. Eu vivenciei isso tudo. Embora numa escala muito pequena, porque eu perdi minha mãe muito cedo, mas eu trouxe isso para vocês, ensinando, fazendo junto com vocês. Uhum. Você teve seu avô também, né? Que foi muito importante. Nossa, o meu avô materno foi fantástico. Ele supriu um monte de necessidades, um monte de vazios na minha vida. Inclusive, a grande frustração dele, né? Ele queria que eu tocasse violão e não deu certo. Acho que ninguém aqui foi pra música. Eu tentei e passei vergonha. Não, mas vocês dois ainda têm um ouvido mais cuidadoso. Pode ter ouvido, só não tem voz. Faltou insistir lá na banda do Colégio Militar. É verdade. Porque tudo é aprendizado também. Mas sobre essa área da educação, que é sobre o fazer junto, mãe, que é sobre você, assim, se reconhecer no outro também, né? Quando você está ensinando, eu acho que você, como professora, também, em vários momentos, teve que ter essa leitura, assim, do que é a outra pessoa, né? Quais que são os limites da pessoa, ou quais que são as potencialidades que você pode explorar. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa leitura, porque às vezes as pessoas têm, assim, essa cobrança, né? Com relação ao filho, com relação às notas, e às vezes a nota nem é o mais importante, sem dúvida. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, de você entender um outro ser humano ali, né, que vai ter ali as suas fagulhas ali, que você pode acender ali para esse lado, e talvez essa pessoa vai ter uma deficiência em outra área ali. Como é que é essa visão da professora de ter essa leitura com relação a outra pessoa? Eu acho que isso é muito intuitivo, sabe? Mas assim, dá para fazer, dá para você poder perceber as nuances de cada um e trabalhar nisso. Agora, é muito gostoso, eu acho que isso é um instinto maternal, não sei de outra maneira. Mas eu percebo isso muito nas mães também, que se dedicam, que se debruçam a esse projeto. Quanto mais a gente se dedicar a entender o outro, ou melhor, a conversar a mesma linguagem do outro, eu acho que a gente vai ter sucesso nessa empreitada. Legal. Que não é só o menino estudando, né? Não. A mãe tá junto e vira uma atividade dos dois. Tem uma curiosidade também sobre aquele processo. E o gostoso é o seguinte, porque os filhos fazem aquilo para poder agradar o pai. Então, quando o filho percebe que o pai está satisfeito ali e que principalmente o pai está junto, porque vocês provavelmente não percebam isso, mas os livros que vocês liam, eu lia junto com vocês. Mesmo que eu não lesse o livro na íntegra, mas eu estava ali pulando para poder saber o que vocês estavam lendo. Ela leu Crepúsculo. E achou ruim, mas mesmo assim leu. Eu li todo. E depois eu fui ao cinema assistir o filme. Meu Deus, que tragédia. Mas assim, é interessante porque o filho percebe que ele está sendo bem aceito naquelas ações que a gente está fazendo junto. Isso acaba aprofundando o vínculo também, né? Entre o pai e o filho, porque é um momento bom juntos, um momento que eles estão desenvolvendo os laços juntos também, né? É interessante, aconteceu uma vez uma mãe que chegou para mim dizendo que ia tirar a filha do cursinho porque a menina não estava bem entrosada e ela estava passando por um processo de separação, de divórcio, e então aí eu sugeri para ela que fizesse isso, que se debruçasse mais para a filha e esquecesse um pouco o processo do divórcio. Gente, a menina passou no colégio militar, o casal está junto até hoje. Por quê? Porque, na verdade, houve uma dedicação. Essa dedicação acontecendo, o fruto é muito melhor. Eu acho que é um fruto que se perdura, assim, sabe, mãe? Que a gente vai sempre ver o mundo com esses olhos que você ensinou a gente, sabe? Então, mesmo quando você não estiver mais aqui com a gente, eu acho que isso vai seguir para sempre. Assim, é gostoso escutar isso. Eu acho que isso é super importante. Mas agora, falando um pouco sobre como foi o colégio militar, né, voltando o tema mais para essa parte, né, porque vocês falaram que realmente é uma empreitada, né, um processo, é um projeto, ele cobra muito da criança, assim, né, numa idade muito nova, né, e que talvez seja uma idade meio que de virada ali, né, que a criança está se formando da puberdade. Mesmo, cognitivamente ali, que ela vai realmente começar a se definir como pessoa, né. O que vocês lembram desse processo, assim? O que vocês tiveram de maior desafio? Era acordar cedo? Era ter essa rotina de fazer a escola e conciliar ainda com os horários de estudo? Ou era ter que olhar para a matemática, por exemplo, com muito mais, né? A gente tinha que ir muito mais afinco ali na matemática, que não é realmente um forte de nenhum de nós três. Assim, a área de exatas a gente passa bem longe. Nós quatro. Mas que a gente teve que ali, fazer maratonas ali de exercícios, né? E ficar ali fazendo regrinha de 3 e equação do primeiro grau até cansar.